Bom, gente, o dia que eu mais temia chegou. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu comecei ontem, sobre dois assuntos, a lei da atração e a física quântica. Bom, a lei da atração, eu vou falar por alto, porque embora tenha aquele livro, né, Lei da Atração, é meio que supõe que tudo que eu quero eu posso conseguir, basta querer. Tudo que eu quero um bom emprego, basta eu acreditar, basta eu mentalizar que, digamos que eu vou conseguir. Eu não vou entrar em detalhe agora sobre a lei da atração, porque eu vou falar muita besteira, que eu vou pesquisar depois. Eu tenho o livro, inclusive, minha mulher que gosta muito disso. Eu vou entrar em detalhe de física quântica, que foi o que eu gostei mais. Estou muito cru ainda, eu li algumas horas só sobre o assunto, mas eu já consigo saber os 5 princípios básicos, eu vou me aprofundar. E vamos ao meio que diz que o mundo funciona através de vibração, de energia, e a física quântica é uma coisa muito mais teórica do que a física em si, né, que é uma coisa mais mensurável. E ela é baseada em 5 princípios básicos, que é o primeiro, é a dualidade das partículas, contradizendo o próprio princípio que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, um exemplo, a onda de luz que transita pelo espaço. Ela pode ser em ondas ou ela pode ser em pequenas partículas como pacotes. Essa é o primeiro pilar da física quântica. O segundo pilar da física quântica é a aposta de Schrödinger. Isso. O alemão, né? Schrödinger. Tá, o que ele diz? Ele diz, né, a famosa teoria da... Eu tenho aqui uma caixa. Eu tenho aqui um gato. E aqui eu tenho um recipiente com veneno. O que ele diz? Eu não tenho como saber se o gato vai estar morto ou se o gato não acaba não. Vai estar vivo até eu abrir a caixa. É impossível saber. Então, eu só vou ter certeza disso, que tem a ver em relação à posição dos átomos e dos elétrons, né? Que eu não tenho como saber que tem o núcleo do átomo e tem os elétrons que ficam orbitando aqui. Digamos que eu vou dar um exemplo bem claro, que é a nossa Terra. Eu tenho a Terra e tenho a Lua que orbita em relação à Terra. Eu sempre vou saber que tal horário e tal horário do dia, se eu for falar meio-dia, desculpa, o Sol vai estar exatamente no meio. É uma certeza já constatada. Eu não sei se depende do país que você está vendo todo, mas aqui no Brasil é uma certeza constatada. Meio-dia o Sol vai estar lá. Eu posso olhar milhares de vezes a posição do elétron em relação ao núcleo. Ele nunca vai estar aonde eu acho que ele vai estar. Eu só vou ter certeza quando eu analisar ele, por causa que depende da luz, né? Então, e o outro modelo que é usado para... Não, é isso mesmo. Tenho certeza. Então, esse é o modelo mais comum. A terceira é o entrelaçamento dos elétrons. Entrelaçamento de elétrons. O que significa? Que às vezes eu tenho núcleo, eu tenho aqui os elétrons, às vezes eu vou ter outras cadeias de elétrons ligadas... Que desenho lindo, hein? Ligadas nelas. E
E uma certeza é que sempre quando um elétron está em cima, o positivo, o outro elétron vai ser negativo. É sempre, isso é certeza absoluta, quando existe esse entrelaçamento. E outra, uma analogia que é usada, que é bem mais clara, é assim, eu tenho uma luva vermelha e eu tenho uma luva, meu Deus, azul. Eu coloco a luva vermelha na caixa 1, aliás, numa caixa, né, não tem o número, e eu coloco a luva azul em outra caixa. Eu embaralho. Eu tiro a primeira caixa, a luva azul. Automaticamente, não precisa ser um gênio para saber que não tem qualquer possibilidade de não ser outra senão a vermelha. Então, isso significa o entrelaçamento dos elétrons. Aí a quarta lei é a... de Heisenberg, é a posse de Heisenberg. É isso mesmo, né? É a incerteza de Heisenberg. Que por mais que você tenha um método extremamente preciso, os cálculos nunca vão ser tão certos assim. Quanto mais precisa for a minha metodologia, mais impreciso vai ser meus cálculos ou vice-versa. Então, para mostrar que a física quântica é uma coisa extremamente difícil de medir. Ela não tem muito, digamos assim, uma padronização como a gente conseguiria com outros processos. E por último, é a mensuração, mensurar a energia. Que eu não tenho como precisar exatamente, porque ela sempre, justamente por causa do entrelaçamento dos elétrons em relação aos átomos, tudo, eu não tenho nunca como calcular com precisão essa energia. Eu não tenho como calcular com certeza. Então é uma coisa muito mais teórica do que de fato literal. Bom, esse é o princípio básico, tá? Eu falei, eu li muito por cima, assim. Agora, o que vem a explicar um pouquinho o que eles falam. Então eles falam que nós temos uma certa vibração. Nós temos uma certa vibração, ela pode ser... desculpa, eu já estava esquecendo. Da energia, eu esqueci uma parte, que é assim, os átomos e os elétrons, eles vibram em uma certa frequência, e que essa frequência ela sempre vai ser alta ou baixa, mas nunca os elétrons eles vão ter uma frequência intermediária. Não se sabe explicar o porquê, mas ela sempre vai ter alta. Eles têm esse salto, ou é baixa ou é alta, eles não têm a média. A partir daí, aí já começa a falar da nossa própria frequência, que as pessoas podem vibrar em uma alta frequência e uma baixa frequência. Se eu vibro na frequência baixa, digamos assim, eu só atraio coisas baixas. Tudo que é baixo, tudo que não presta, é meio que isso. E quanto mais alta a frequência das coisas que eu almejo, sei lá, prosperidade, dinheiro, fortuna, eu atraio. Então, eu sou uma pessoa, né, eu tô aqui, eu tenho uma frequência baixa, digamos assim, eu só vou atrair emprego ruim, independente do meu esforço, do meu grau de escolaridade, é meio que eles dizem, né, e do meu emprego, do meu esforço. Agora, por alguma razão, se eu só, para vocês entenderem, eu tenho uma frequência alta, meu Deus do céu, eu atingi o sétimo sentido. Eu atingi o sétimo sentido dos Cavaleiros do Zodíaco, eu sou um Cavaleiro de Ouro. Nossa! Olha, se vocês pararem para pensar, os Cavaleiros do Zodíaco, eles são bem quântico mesmo. Agora, assim, nossa! Poxa! Olha, eu vou ver se eu consigo fazer... Então você atingiu o seu sétimo sentido. Pronto! A partir daí, quando você começa a vibrar, você consegue atrair riqueza, dinheiro, prosperidade, beleza. Mas é assim?
como eu disse, tudo é a mesma coisa. Você, pelo que eles dizem, quando você começa a vibrar, quando você exala energia, você é uma pessoa energética, você é uma pessoa que é igual um imã, você começa a atrair as coisas. Mas isso, se eu for basear propriamente nos princípios já do pensamento positivo, até mesmo usar a Bíblia, porque eles gostam muito de usar em versículos isolados da Bíblia, que a Bíblia fala, alguma coisa assim, eles começam a misturar muito religião com a física quântica. E o problema da física quântica é que qual que é o maior problema? Eu acredito ou não acredito? Eu posso falar que a minha vida hoje, ela está regida por uma fé muito grande que eu tenho. Eu não vou entrar, eu tenho outro canal que eu expliquei, inclusive fiz um vídeo enorme explicando isso. Pra mim, eu me embaso na fé, eu não embaso em física quântica, porque a fé eu tenho certeza de uma coisa que eu não vejo ainda. Da mesma forma que eu, por exemplo, sonho em ser uma pessoa muito, digamos assim, eu tenho o sonho de ser um palestrante muito famoso um dia. Agora eu fico pensando assim, se eu só ficar pensando nisso, sem nunca entender de oratória, eu nunca ter um assunto bom em dominar um assunto, será que isso é possível? Será que é possível eu simplesmente querer ser uma pessoa e não galgar os degraus? O meu ponto de vista particular é que a gente tem que galgar degrau por degrau. Tudo na vida é assim. Você quer ser... Eu tinha feito um vídeo ontem, né, em relação, explicando um pouquinho da pobreza, essas coisas. Você quer ser Eu quero ser um chefe de uma multinacional. Eu não estudei. Vamos pôr um pouco na realidade em prática. Eu não estudei, eu não fiz faculdade. Eu trabalho na empresa, uma Toyota da vida. Lembra dos níveis que tem? Tem o operário, que é o chão de tudo, né? Tem o operário, tem o... que é o tático aí em cima. E tem o intermediário. Ai, eu acabei esquecendo agora, tanta informação. E tem o intermediário, que é o de execução. É isso, execução, mas tem outro nome. Que seja, que é as gerências, tudo. Eu não conheço absolutamente nada da empresa, eu não sei nada, eu não estudei nada. Mas porque eu quero muito, eu vou começar a falar assim, poxa, eu vou cocriar, já é meu, isso já é meu, eu vou ser o presidente da Toyota do Brasil. Não estudei, não agreguei conhecimento nenhum, mas eu quero ser. Pronto, o universo vai conspirar a meu favor. De alguma forma, eu vou conseguir sentar do lado lá, ou um presidente, ou um diretor. Eu não passei pelos estágios intermediários, eu não fui galgando até chegar ao estado de gerência, eu não passei por supervisão para ser o líder do meu setor, depois o encarregado do meu setor, depois aí a gerência do meu gerente, depois o gerente geral, aí depois eu não passei pela supervisão de todos os setores, e só depois não. Eu simplesmente peguei assim, ó, tchum! Aí, ó, exatamente, eu dei um salto quântico, eu não tenho esse meio termo aqui, ó, isso aqui não existe. Eu tava na vibração baixa, eu comecei a vibrar tão alto que, yuhu, yahoo! Que legal, sei lá, mano, eu tô vibrando, Lembrando, eu acredito em positividade, quem vê meus vídeos do outro canal vai entender bem como que é. Aí, beleza. Eu burlei todas as leis, aí eles se embasam que realmente a física quântica ela burla as leis naturais. E meio que coloca fé nesse sentido. Mas tem aí um grande problema que... Qual que é o maior problema dessa física quântica, a meu ver? Mais uma coisa para você pôr em prática. Então, é a mesma coisa. Eu vou querer ser médico. Ótimo. Seria possível eu falar assim que eu vou querer ser médico e alguma coisa do destino me ajudar... Primeiro, são 2 pontos. É uma faculdade caríssima, de 5 a 10 mil reais. Uma faculdade pública. Tem o Enem. Pública não paga, né? Tem o Neném, que eu consigo entrar na faculdade paga. Tem o ProUni, que eu vou ter que pagar, eu tenho 21 anos para pagar. E tem uma USP da vida.
que geralmente a nota de corte deve estar em 80%, 90%, não sei. Uma das mais, não é o mais difícil. Eu quero ser médico, e aí? Aí eu vou usar a física quântica. Nossa, eu quero ser médico, eu vou ser médico, eu me vejo como médico. Você já começa a mentalizar, né? Isso realmente eu acho que funciona. Mas aí, e aí? Aí beleza. Agora primeiro eu vou tentar usar esse salto quântico. É possível eu ser médico só porque eu quero? Assim, ó, nossa, hoje eu sou eu trabalho num chão de fábrica, da produção, do nada eu conheci a física quântica, nossa, eu tô vibrando agora, eu tô incrível, eu sou puro poder, eu tô emanando energia, eu tô vibrando de uma forma que vai atrair tudo de bom pra mim. Eu consigo ser médico só porque eu quero? E o conhecimento que eu tenho que ter nesse meio termo? E aí, como que acontece? É possível? Aí eu vou deixar vocês pensarem, pra vocês verem essa brecha que vai acontecer. É possível também, beleza, mas eu vou dar uma forcinha. Eu vou prestar um vestibular na USP. Ou no Enem mesmo, que se eu não me engano, uma medicina é uns 730, 750. Ô Gabriel, onde você vai? É possível eu passar no vestibular sem estudar? Não, mas eu usei a lei da atração. Cara, e onde está o meu esforço pessoal? Onde está realmente o meu galgar, o meu construir, degrauzinho por degrauzinho, como muitas pessoas, os maiores gênios falam isso, do esforço, da dedicação. Thomas Edison falou, né, que é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Ou eu não errei 10 mil vezes antes de inventar a lâmpada. Eu fiz 10 mil jeitos de não fazer. Eu fiz 10 mil vezes, eu fiz de uma forma que não funcionasse. Mas não quer dizer que eu estava errado. E cada erro que eu cometo agora é um passo à frente do meu sucesso. É um passo a mais do meu sucesso. Fica meio... Sabe? A mesma coisa também, beleza. Uma outra coisa também, eles são muito, é um desejo muito materialista. Se você começar a ver as pessoas, nossa, é uma coisa que chega a ser triste. Eu quero ter um carrão, eu quero ter um salário de 10, 20 mil reais, eu quero ter uma casa. E você vai nos comentários, parece que os comentários dessas pessoas são comprados. Por quê? Eu materializei, eu tenho uma casa, eu tenho 24 anos, sabe qual que... O que pega? Agora eu vou falar o que pega nisso. Nossa, meu Deus do céu. Esses vídeos, eles estão viralizando muito. Mas qual que é o barato do negócio? Todas as pessoas que eu vi uns 5 ou 10 canais diferentes, elas falam de prosperidade, elas falam que ganharam dinheiro, mostram um lugar bonito, próspero. Todas, a maioria, não fala profissão. Fala que de uma hora para outra tem um canal lá que eu fiquei assustado. O canal da pessoa, tipo, em um mês já tem 200 mil inscritos, já tem 1 milhão de visualização. A prepotência da pessoa e a arrogância é uma coisa assustadora. É uma coisa que colocou a Bíblia no meio. Então as pessoas já vão, nossa, tá escrito na Bíblia, colocar uns versículos isolados da Bíblia para corroborar com o que ela está falando. De repente eu quero um BMW de 2 mil reais, de 20 mil, 200 mil reais. De um mês para o outro ela conseguiu. Em nenhum momento em todo o vídeo ela explica o que ela fez. O dinheiro simplesmente brotou do nada. Outro canal de um cara também explica a mesma coisa. O cara explica isso e aquilo, também tá bombando. Mas o jeito que ele tá vivendo, você vê que, poxa, parece que ele não põe em prática aquilo que ele fala tanto de física quântica, mas o cara parece um mendigo. Vocês estão entendendo? Mas mulher, eu não vou entrar muito em detalhe, mas a maioria das mulheres que eu vi, nenhuma mostrou o que elas fizeram. Simplesmente elas falaram, eu vou acreditar e vai acontecer. Pronto. Aí vocês comecem a pensar se vocês acham que isso é possível só porque eu quero. Eu não tenho renda, eu não tenho um trabalho. Agora, meu ponto de vista do que eu aprendi na minha vida toda. Eu tô aqui hoje, eu tô reclamando da vida, eu tô me lamentando. E aí sim eu acredito nessa parte de energia, porque é até bíblico. Deus odeia a gente que reclama. O povo do Egito pagou bem caro por reclamar.
Então, assim, a gente tem que aceitar as coisas quando a gente tem fé. A gente aceita as coisas com uma certa diferença das pessoas que não têm. Agora, o que eu quero falar é uma coisa muito absurda. Eu quero os desejos que eles falam, né? Eu quero ter casa, eu quero isso, eu quero ser bonita, eu quero ser atraente, eu quero que os homens caiam aos meus pés. Aí tem um método que eles falam, né? O 369. Eu escrevo 3 vezes uma coisa que eu quero de manhã, 6 vezes à tarde e 9 vezes à noite, meus desejos. E aí você tem que co-criar. Aí você fala que é ação, eu estou escrevendo, estou agindo. Para meio que dizer supostamente igual a fé, que fé é ação. A fé, realmente, a fé sem obras, ela é morta. Tem um ditado que eu ouvi uma vez o pastor falando, que eu quero emprego, mais vale o que ele fala, comenta de um cara, o cara ora 2 horas por dia e entrega um currículo por dia. Daí ele falou assim, se o cara tem fé mesmo, ele ora um minuto por dia antes de levar o currículo e fica 2 horas entregando o currículo, para mostrar a diferença de fé e ação. Não adianta só você ficar lamentando, chorando, implorando se você não tomar atitude. Eu falo que aconteceu isso comigo. Que eu estava com depressão, ansiedade, eu só queria um remédio milagroso, mas eu não queria remodelar minha mente, e ajudou, mas eu não usei essas leis da positiva, não. Eu simplesmente comecei a usar a fé. Eu coloquei na minha cabeça que Deus ia me ajudar. Aí a pessoa pode falar assim, mas isso tem a ver com física quântica. Isso tem muita pessoa que também que é ateu, que não acredita muito, né? Em Deus, essas coisas. Mas que seja. Eu comecei a ver que é uma coisa muito egoísta. É tudo material, só quer dinheiro. Aí eu falo, o mundo é só isso? O mundo é só dinheiro, fama, poder? Olha o perigo que é. Como eu disse, eu acredito sim. Eu quero uma coisa. A primeira coisa que você tem que saber, tudo que você quer, você tem que ter um objetivo. Inclusive eu vou gravar um vídeo sobre isso, que é uma coisa muito, muito interessante. Tá. De novo, meu degrauzinho tá tão bonitinho. Tá bom, eu vou usar aqui, ó. Vamos lá. Agora, o modo racional de pensar. Olha bem, vamos lá. Primeiro eu quero mudar de vida, mas eu não tenho objetivo nenhum. Tem um ditado que diz assim, se eu não sei aquilo que eu quero ser ou aquilo que eu quero encontrar, quando eu encontrar eu não vou saber que eu achei. E se eu não sei aonde eu quero ir, é a mesma coisa que uma pessoa que pega um navio e sai para qualquer lugar. Se eu não tenho a direção, eu nunca vou saber onde eu vou chegar. Agora, se eu tenho uma direção, eu vou ter que pegar no leme e vou ter que enfrentar a tempestade. Então, olha o que eu acredito. Eu sou esse aqui, ó. Agora, eu vou usar 2 exemplos bem interessantes. Eu sou esse desnutrido, seco e anêmico. Vou usar a teoria da física quântica. Caramba, eu quero ser o Arnold Schwarzenegger. Eu sei que é Schwarzenegger, tá? Eu quero ser o Arnold. Ai, eu sou muito fortão. Mas eu não... Aí assim, eu quero ser o Arnold, então eu vou fazer o salto quântico. Eu tô aqui, eu vou querer muito. Eu não vou usar os processos normais. Eu sou muito bom, eu sou o meu Deus que vou co-criar minha realidade agora. Eu vou co-criar, eu sou o cara poderoso. De um dia pro outro assim, ó, badabum, badabim, badabam, pum. Eu co-criei a minha autoimagem, eu sou poderoso, eu sou fortão. Uhul! Eu usei o salto quântico, pronto. Em algumas semanas, por mágica, eu fiquei forte. Se vocês querem acreditar, problema seu. Agora, um ser humano racional, um ser humano lógico, hoje eu tô aqui, eu sou uma varetinha, nossa, eu vou estudar sobre o assunto, como que funciona o meu corpo, como que eu consigo aumentar meu peso, como que eu consigo ser uma pessoa com melhor saúde. Eu vou ler sobre nutrição, sobre exercício, aí beleza, eu vou começar aqui, ó, subi aqui o primeiro degrau. Nossa, eu tô menos magrinho, olha, eu aprendi sobre nutrição, exercício, dormir bem, uhul. Aí em 3 meses eu vi algum resultado, eu aumentei uns 5 quilos, uhul. Aí depois aqui, yahoo, entendeu?
daqui mais 6 meses. Aí depois de aí uns 2, 3 anos, eu aumentei uns 15 quilos. Aí eu tô com um corpo que eu nunca sonhei na minha vida. Mas e aí? Será que se eu só sonhar, sem agir, se eu escrever num papel que eu vou melhorar, se eu escrever num papel que eu vou ficar fortão, que eu vou melhorar minha vida, será que vai funcionar mesmo? Para pra pensar. Será que funciona? Então, pensa, veja o vídeo, dê like, descreva. Eu nem vou ficar mais editando, que eu percebi que editar não adianta muita coisa, é mais fácil mesmo jogar o vídeo assim, eu tô nem aí mesmo. Porque o que importa, eu quero passar o conhecimento que eu tô adquirindo. Minha vida é meio que o maior campo de experimento que eu posso querer mostrar e as pessoas não querem prestar muita atenção, elas querem prestar atenção em tudo. Então, é isso. O vídeo já ficou longo demais, eu gosto muito de falar, eu gosto de fazer desse jeito, vou fazer mais vezes, mas é isso. Eu vou ler aqui uma coisa, quer dizer, peraí. Tá, eu tenho mais 5 minutinhos de... Então, vou só usar um outro exemplo, que esse aqui é mais legal. Então, como eu disse, que tem o processo de aprendizado, né, que todo mundo sabe disso, né, que a gente tem o processo... Eu não sei se eu já cheguei a falar uma vez ou não, mas que depois eu explico. Aí, beleza, eu definia, como eu falei, a minha mentalidade, eu quero ser médico. Piripi, 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 piripi. Beleza. Cara... Não, médico é muito... mas vamos usar mais 2 exemplos. Médico... Eu quero ser médico porque eu quero ser médico. Eu sou o Deus da minha vida, eu posso manipular o universo ao meu favor porque eu quero. Meu pai do céu. Eu já fiz o exemplo do salto quântico. Eu não fiz nada, não estudei, passei no vestibular de medicina e sou médico. Você confiaria no médico que não estudou? Se o médico falasse assim pra você, olha como essa lei da atração, da física quântica é melhor. Olha, digamos que ele passasse ainda. Eu me formei médico. Vamos supor duas situações. Eu me formei médico pela física quântica. Sério, é? Eu sou tão bom que eu não precisei ler livro, eu não precisei mexer com paciente. Eu sou o cara. Mas sério? Ah, é? Mas como que você vai me dar a dosagem de remédio certo? Vai me examinar? Ah, eu não sei, mas eu acho que o universo vai prover. Putz, grila. É assim? É a mesma coisa que querer que Deus dê tudo pra você de mão beijada. Tá. Senhor amado, acreditar nisso é muito interessante. Agora, uma pessoa normal, Não, beleza. Aí o cara passou na faculdade de medicina sem estudar, que já é quase impossível. Aí o cara vai ter que, né? O cara vai ter que, quer dizer, passar no vestibular. Aí, o pior ainda, o cara nem fez a faculdade e se formou. Como que isso é possível? Mas beleza. Aí qual que seria uma pessoa comum? Uma pessoa que passa na USP hoje em dia, as melhores, por exemplo, eu vou estudar de 5 a 6 horas por dia durante 1 ou 2 anos. Começa por aí. Para passar numa USP, por exemplo. Eu vou estudar, vou passar por aqui. Aí depois eu vou galgar a faculdade. São 6 anos. É um curso integral de mais ou menos 10.000 horas. Eu vou fazer o curso, depois eu vou ter que fazer a residência, porque eu vou mexer com as pessoas, eu vou ter casos reais. Depois eu vou me formar e vou ser um médico generalista, um clínico geral. Depois eu vou decidir se eu quero ou não ser especialista, senão eu só vou trabalhar em hospital, praticamente atendendo casos gerais. Aí uma especialização vai de 2 a 4 anos a mais. Pronto, eu vou ter que estudar 10 anos para ser um médico. Eu vou ter que estudar 10 anos para ser um bom médico. É possível, em algum planeta desse mundo, eu só querer pular todas as etapas de ser um médico? Meu pai do céu, é possível? Eu só quero ser um médico. Universo, eu quero ser um médico, por favor. Então tá bom, você vai ser um médico. Aí agora, essa aqui também é muito legal. Ah, teve um dia aí que eu acordei e agora eu quero ser um jogador de futebol. Ah, eu não sei, eu quero ser. Não interessa.
eu sou fulaninho de tal. Hoje em dia, geralmente, quanto mais novo, as escolas preferem porque a pessoa tem menos vício e é mais fácil treinar. Eu sou o Zezinho, fulaninho, formiguinha. Eu ouvi falar dessa lei da atração. Ah, não, de futebol é... Não, no futebol não... Não, beleza, melhor ainda. Aí, beleza. Essa aqui é mais legal. Eu quero ser um maratonista. Um maratonista profissional, tá? Eu sou um cara de 40 anos que do nada eu comecei a ler essa lei, a física quântica. E eu quero porque quero ser. Eu nunca corri, eu nem tô caminhando e eu já quero pegar e, poxa, hoje eu tô sentindo que o poder tá em mim, eu tô sentindo que minha energia tá vibrando. Eu já vou pegar e vou correr uma corrida de 10 km. Qual que é a probabilidade de uma pessoa que com 40 anos, que não sabe como está a saúde dela, fazer uma pessoa normal, que treina mais ou menos, faz uma prova de 10 km em uma hora, uma pessoa normal. Se você é um keniano Super Blaster Megazord Ultra Power Lambers Blablos, você faz em média de acho que 25 minutos. Um top dos top você faz em 20 minutos uma prova de 10 km. 25 eu acho, é isso que esse ano é mais ou menos isso. Qual que é a probabilidade de só... Eu acredito tanto na lei da atração, já que é pra testar a lei da atração mesmo, vamos testar ferro e fogo. Qual que é a probabilidade disso dar certo? Qual que é a probabilidade de eu sobreviver se eu tiver algum... Não, e se eu não tiver algum problema? Qual que é a probabilidade de eu fazer isso em uma hora, mais ou menos? Eu acho que nem caminhando uma pessoa que tá sedentária há muito tempo, mesmo que ela não tenha nenhum problema cardíaco tudo, eu acho que nem caminhando a pessoa vai conseguir. Tá entendendo? Entender agora o que eu tô falando? E do dinheiro é a mesma coisa. Será mesmo que todo esforço que as pessoas, os maiores nomes do mundo que ficaram ricos, que só pensar é o suficiente? Eu não me capacitar pra nada, eu quero ser um engenheiro. Eu vou ser um engenheiro, e aí? Mas você não estudou. Você confiaria num pedreiro que falou pra você que teve um sonho e do nada ele é pedreiro, mas ele nunca fez... Você confiaria a estrutura da sua casa num pedreiro que nunca exerceu nada? Você confiaria a sua saúde da sua família a pessoa que nunca tirou carta? É pra falar assim, hoje eu acordei, o universo tá a meu favor, eu vou dirigir. E o cara é um motorista de Uber, é meu primeiro dia, tá? Eu tirei carta via física quântica. Você acreditaria no cara? Para e pensa. Depois deixa no comentário, tá? Porque... Ai... É demais.